Agora eu vou repetir a pergunta para o Zé Eduardo Cardoso. A CPI do dia 8 de janeiro é a grande crise desse governo Lula? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Poit. É um prazer debater com você. Eu, talvez por ter vivido um governo que teve grandes crises reais, eu diria que é uma situação problemática, mas não realmente uma grande crise. Eu acho que o quadro se desanuviou um pouco quando houve a exoneração do general Gonçalves Dias. Mas apenas para tentar explicar um pouco a minha impressão sobre a situação, porque a política ela envolve nuances e respostas de acordo com a conjuntura. Bem, no dia 8 de janeiro, eu inclusive fui entrevistado, acho que pela CNN, e naquele momento eu falei, acho que tem que abrir uma CPI. Por que, que eu disse isso? Comissões parlamentares de inquérito, elas são instrumentos que devem ser criados, primeiro, para investigar situações graves, excepcionais. Por quê? Porque ela não é um órgão que atua ordinariamente na investigação de situações ilícitas, e, claro, graves, extraordinárias, que possam acrescer situações numa apuração que deva ser feita pelos órgãos a quem compete atuar ordinariamente nas investigações. Naquele momento eu avaliava, não, é gravíssimo, é extraordinário, e acho que os órgãos de investigação não darão as respostas necessárias para impedir essa situação nesse momento, então uma CPI é necessária. Só que naquele mesmo dia, eu fiquei sabendo no dia seguinte, o Supremo Tribunal Federal já havia tomado decisões com grande agilidade, determinando prisões, determinando investigações, ou seja, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, sob a condução firme do ministro Alexandre de Moraes, já haviam tomado todas as iniciativas necessárias para essa apuração. Claro, eu então, acompanhando os fatos, comecei a avaliar o seguinte: a CPI fica esvaziada, porque o Supremo está apurando. A CPI não se torna necessária a menos que alguma coisa nova ocorra. O governo, possivelmente, pode ter tido essa mesma leitura, com um adendo. Nenhuma CPI favorece governos. Por quê? Porque ele tem que canalizar energia para manter uma situação, mesmo em fatos que ele tem absoluta certeza do resultado. Mas CPI nunca é boa para governo porque tem que mobilizar a sua base, fazer enfrentamentos, dar palanque para a oposição. O governo, então, disse que não queria CPI, e parece porque o próprio Supremo Tribunal Federal havia tomado a dianteira nessa questão de uma forma muito clara. Só que os fatos que surgiram através da matéria divulgada pela CNN envolvendo o general Gonçalves Dias deram uma outra conotação. A oposição começou, para tentar isentar Jair Bolsonaro, a construir uma estratégia dizendo, olha, está vendo, é o governo que fez aquilo, ou seja, aquela coisa que me parece impossível de ser afirmada, de que foi o próprio governo Lula que pegou carona nesse processo para poder se beneficiar, quando, na verdade, foi uma ação claramente colocada de golpe de Estado estampada, ou tentativa de golpe de Estado estampada, inclusive num decreto que foi achado na casa do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Então, diante disso tudo, a CPI voltou a ser relevante. Ou seja, o governo começa, então, a defender a CPI, porque fala, não, agora não. Ou seja, para investigar, não é necessário. Mas a CPI agora torna-se necessária pela guerra de versões. É assim que funciona a política, ela é dinâmica. A cada dia, uma situação que deve ser enfrentada e com as mudanças que são determinadas por essas próprias situações.